Seja bem-vindo, meu fisiologista, minha fisiologista da prática. Adonis Carnevale quem vos fala. Vamos discutir nessa aula um pouquinho sobre alguns mecanismos, ainda mecanismos extracelulares que compõem, que culminam em vias de sinalização para hipertrofia miofibrilar, beleza? Na aula de hoje eu quero desmistificar e expor o porquê nós não devemos temer a realização de exercícios de endurance ou exercícios dinâmicos após ou antes exercícios de contra-resistência. Afinal de contas, existe um mito, existe um grande temor em relação de que exercícios dinâmicos, exercícios de corrida, bike transport, exercícios de endurance feitos combinados com exercícios de contra-resistência atrapalham a hipertrofia. Nós vamos entender nessa aula o porquê alguns aspectos direcionam o nosso olhar para o fato de que ele não atrapalha. E nas próximas aulas, onde nós entenderemos alguns mecanismos intracelulares, é o momento do nosso curso onde a gente vai entender o que é produzido dentro da célula durante o exercício que sinaliza a síntese proteica, que sinaliza a hipertrofia miofibrilar. Aí sim nós vamos poder aprofundar nesses mecanismos e entender que durante exercícios de endurance existem vias de sinalização ou proteínas ou expressão de determinadas moléculas intracelulares que promovem a síntese proteica. E aí nós vamos ver que o treinamento concorrente não passa apenas de um mito ou de repente questões que podem ser bem duvidosas ou no mínimo questionáveis. Beleza, meu fisiologista? Nesse contexto, quando a gente fala em treinamento de endurance, ou vou colocar aqui treinamento dinâmico, meu fisiologista, ele se resume em exercícios em esteira, exercícios de corrida, exercícios dinâmicos, dança, enfim, o que você de repente colocar como exercício, famoso exercício aeróbio, chamado aí por muitos, entra nessa questão de treinamento dinâmico, legal? Então o treinamento dinâmico ele tem muitas modalidades. E aí você escolhe a que você de repente enxerga melhor nesse contexto, beleza? Aqui nós vamos fazer novamente nossa célula muscular. E aí o primeiro ponto que eu gostaria de discutir nessa aula é que por que existe essa questão, esse paradigma no que tange o treinamento dinâmico proibir, inibir a hipertrofia. Porque o treinamento dinâmico ele ativa uma dada proteína. O treinamento de endurance ativa uma dada proteína dentro da nossa célula que é chamada de AMPK. A proteína AMPK você já conheceu no módulo 3 de aptidão cardiovascular, onde nós discutimos algumas questões que pervoltavam essa proteína, que inclusive ela é uma proteína essencial na ativação de outra proteína chamada PGC1-alfa. E por sua vez, o PGC1-alfa é uma proteína também essencial na biogênese mitocondrial, no aumento da capacidade aeróbia, beleza? Nesse contexto, o treinamento dinâmico ele tem como característica o aumento da expressão do AMPK. E nós vamos ver nas próximas aulas, lembrar como esse AMPK ele é expresso, aumenta a sua atividade intracelular. São por questões de energia, questões de energia celular. Ou seja, nós vamos entender que ele pode ser ativado por várias vias, por vários mecanismos, beleza? E também poderemos, de repente, direcionar ou sugerir, convidar a reflexão de que ele não é ativado, essa proteína não é ativada simplesmente ou durante apenas o exercício dinâmico, mas também, como por exemplo, ele pode ser ativado, essa proteína pode e é ativada durante o exercício de contra-resistência, beleza, meu fisiologista? Pode ser que o exercício dinâmico, o exercício de endurance, também chamado aí que você vai ver na literatura essa terminologia de treinamento dinâmico como exercício de endurance, pode ser que ele tenha muito mais expressão ou muito mais ativação sobre a proteína AMPK pelo fato de que ele dura mais tempo. E pelo fato dele durar mais tempo, o consumo energético ou o consumo, a depleção de substratos energéticos é maior. E uma das questões
que aumentam a atividade da MPK é essa depressão de substrato, como por exemplo glicogênio muscular, beleza? Mas isso é algo que a gente vai ver futuramente nas próximas aulas sobre como especificamente essa MPK ela se comporta, legal? O que eu quero dizer aqui nessa aula é que a MPK ela inibe a mTOR, complexo mTOR. Complexo 1 mTOR. E aí, uma vez que ela inibe, na verdade ela inibe uma proteína chamada Rab. E essa proteína Rab, ela está intimamente ligada com a mTOR. Então, nesse contexto, uma vez que ela inibe essa proteína, ela inibe a mTOR também. Nesse contexto, você sabe que a mTOR, uma vez que ela é ativada, ela possui o aumento da atividade da P70S6K, que por sua vez aumenta a S6K, culminando aí no aumento da síntese proteica. Legal? Perfeito, professor Adonis. Então, se eu tenho mTOR expressa na minha célula muscular, eu tenho a MPK. A literatura demonstra que o exercício de contra-resistência, através de inúmeros fatores, a gente já listou alguns, mas principalmente pela questão da mecanotransdução, pela tensão mecânica aumentada, ativa a mTOR. Por sua vez, o exercício dinâmico aumenta a atividade da MPK, que inibe a mTOR. Então, através de tudo isso que eu estou te falando, criou-se um paradigma de que o exercício dinâmico, por aumentar a expressão de MPK, tem comportamento ou tem como intuito inibir a hipertrofia. O que a galera esquece é que durante um exercício, meus fisiologistas, durante todo e qualquer tipo de exercício, nós temos depressão de substrato. Pode ser um exercício dinâmico, pode ser um exercício de contra-resistência. Nós vamos ter a depressão de substrato. E o mais importante, durante qualquer tipo de exercício, seja modalidade dinâmica ou seja uma modalidade de contra-resistência, existe o processo de catabolismo, ou seja, não estou falando do catabolismo proteico ou muscular, estou falando da utilização emergencial de energia. Afinal de contas, você está promovendo sucessivas contrações musculares e, obviamente, você precisa não só de energia para suprir já o funcionamento de todo o sistema, de todo o organismo. Entretanto, acima de tudo, você precisa de energia para suprir aquela demanda energética, aquela demanda do exercício. E nesse contexto, durante qualquer tipo de treino, seja o treino dinâmico ou o treino de contra-resistência que ativa a mTOR, você não tem síntese proteica, ou seja, você não tem ativação durante o exercício. É aquela famosa frase, aquela máxima bem famosa que durante o exercício não é o anabolismo, é o catabolismo. Depois do exercício é o anabolismo e assim sucessivamente. Você não cresce, aquela também é outra. A pessoa não hipertrofia durante o exercício. A hipertrofia ela acontece após um processo de recuperação. E essa frase faz muito sentido quando a gente entra aqui nessa questão de treinamento concorrente. Mas, professor Adonis, você acabou de mostrar que o treinamento dinâmico ativa a MPK e a MPK inibe a mTOR. Perfeito! Durante o exercício, a mTOR é inibida de qualquer jeito. Por quê? Porque não é hora de sintetizar nada. Não é hora de gastar energia construindo. É hora de usar aquela energia que está disponibilizada na célula para suprir a demanda do exercício. Então é por esse fator que tem essa inibição. Ela não inibe só a mTOR, ela inibe ela inibe a produção, por exemplo, de glicogênio, que agora fugiu a porra da palavra da minha cabeça. Mas, por exemplo, ela inibe, por exemplo, a ativação da glicogênio sintase, que é uma enzima intracelular que sintetiza glicogênio da mesma magnitude que ela produz a mTOR. Então quer dizer que quando eu tenho exercício de dinâmico, quando eu tenho exercício de endurance, eu não vou ter posteriormente uma ressíntese de glicogênio intramuscular? Obviamente que eu vou ter.
Obviamente que eu vou ter. Então, nesse contexto que eu quero te convidar, meu fisiologista, tome cuidado para quando você assiste uma proteína atuando e aí você recorta, por exemplo, o fato dela bloquear a mTOR e aí a gente tira, de repente, questões em relação a isso. Tira reflexões que podem ter apenas um lado da moeda. Podem estar falando sobre apenas um lado da moeda. E o lado da moeda que está falando aqui, treinamento dinâmico, porque ele aumenta a expressão da MPK, diminui a hipertrofia. Não é isso. Afinal de contas, nós vamos ver, meus fisiologistas, que o treinamento dinâmico, o treinamento de endurance, ele ativa determinadas proteínas intracelulares, que é o que a gente vai ver nas próximas aulas, e essas proteínas intracelulares, essas moléculas intracelulares, elas ativam a hipertrofia, elas aumentam a atividade de síntese proteica intracelular. O que quer dizer isso? Quer dizer que não só o treinamento dinâmico, mas o treinamento de contra-resistência possui o aumento de MPK, contudo também possuem vias alternativas, ou seja, inúmeras vias que podem se responsabilizar, podem influenciar na síntese proteica. Lembra? Nosso organismo não se trata de apenas um único caminho. Nesse contexto, outra coisa que também corrobora isso que eu estou falando é o fato de que a MPK, apesar de ser ativada pelo treinamento dinâmico, e se de repente durante o treino a gente sabe que não existe anabolismo, não existe síntese proteica, é só depois, a MPK ela fica ativa após o treino apenas 1-2 horas no máximo após o treino. Ou seja, se a MPK ela tem uma vida curta, depois de 1 hora, alguns artigos, alguns estudos, outros estudos, 1h30, 2 no máximo, tem expressão ainda de MPK intracelular, quer dizer que depois de 1 hora, 2 horas após o treino no máximo, eu já vou ter a oportunidade de liberar espaço para a mTOR fazer o seu trabalho. Beleza? Uma vez que o que é interessante a gente entender, poxa, se eu não estiver fazendo nada que ative, olha aqui a questão que eu estou colocando para você. Se eu não estiver fazendo nada que ative o complexo mTOR, eu não vou ter essa síntese proteica através dessa cascata de sinalização, através dessa via. Eu posso ter por outras. Nesse contexto, se eu quiser ter síntese proteica através do complexo mTOR, eu vou ter que fazer algo que ative o complexo mTOR. Então, costumeiramente, o que ativa o complexo mTOR? Mecanotransdução, ingestão de aminoácidos, a própria cascata de sinalização da insulina, do IGF-1, etc. Estes mecanismos ativam a mTOR. Se eu não estiver tendo isso, eu não vou ter a síntese proteica através da cascata de sinalização da mTOR. Eu vou ter por outros mecanismos. Agora, quando falam que o treinamento dinâmico ativa MPK e a MPK inibe mTOR, isso é verdade durante o exercício, perfeito. Só que inibe a hipertrofia, atrapalha a hipertrofia, só porque inibe a mTOR, isso já é algo questionável, no mínimo. Afinal de contas, após 1 hora que o exercício termina, a MPK já vazou da sua célula, já não tem mais expressão de MPK na tua célula. E aí, se você fez algo, por exemplo, se você teve tensão mecânica, sobrecarga mecânica durante o seu treino, você tem uma atividade aumentada da mTOR. E aí, assim sucessivamente, você vai ter a síntese proteica, meu fisiologista. Nesse contexto, diante disso, tomemos cuidado para o que nós tomamos de conclusão através, de repente, um comportamento intracelular. Entenda e perceba que, apesar dessas diretrizes, desse tipo de discussão que nós estamos tendo, e a gente ter, o que eu estou dizendo aqui para você é bem entendido hoje pela literatura, são questões intracelulares, são questões extremamente complexas, que a ciência ainda bate a cabeça para entender. Beleza, meu fisiologista? Aqui eu tô te dando tudo aquilo que a ciência já tem muita comprovação e entende bastante em relação a isso. E, obviamente, o que faz sentido no que tange a fisiologia, beleza? Nesse contexto, treinamento dinâmico ativa a MPK durante o exercício, haja vista que
O treinamento de contra-resistência também tem uma ativação da MPK através, por exemplo, do eixo de diminuição do glicogênio muscular. Afinal de contas, o treinamento de contra-resistência utiliza o glicogênio muscular. E aí, se você tem uma baixa do glicogênio muscular, você tem a ativação da MPK através de determinada subunidade. E após o exercício, você tem aí a oportunidade, e é por isso que é falado que o anabolismo acontece após o exercício no repouso, na recuperação, de a mTOR fazer o seu trabalho. O que quer dizer que durante o exercício não temos síntese proteica, não temos anabolismo, só depois do exercício. O que quebra o fato de que a MPK atrapalha a hipertrofia. O que quer dizer isso? Quer dizer que se você treina contra a resistência e vai correr, não tem problema algum, meu fisiologista, porque se você deu a tensão mecânica, se você deu o estímulo que vai ativar a mTOR, ela não vai ser ativada durante o treino, ela vai ser ativada um pouquinho depois. E um pouquinho depois já não vai ter a MPK, porque ela sai entre 1 hora, 2 horas após o exercício, o que vai deixar espaço aberto para a síntese proteica acontecer. Beleza, meu fisiologista? Nessa aula eu espero que você tenha entendido e pensado um pouquinho, refletido um pouquinho sobre a desmistificação ou a quebra do mito, do paradigma de que o exercício concorrente atrapalha a hipertrofia, ou que treinar corrida, bike, ou o que seja durante o exercício de contra-resistência, durante o treinamento de musculação, antes ou depois do treinamento de musculação, atrapalha na hipertrofia. Eu espero que tenha ficado claro o contrário, que não atrapalha. Durante o exercício a gente tem a MPK, seja no exercício de contra-resistência ou seja no exercício dinâmico. Obviamente que muito mais no exercício dinâmico, afinal de contas, costumeiramente são exercícios que duram um pouco mais. E aí a demanda energética, principalmente de ATP, de formação de ATP, é um pouquinho maior a um longo período. E isso promove uma expressão maior de MPK. Entretanto, lembra, a hipertrofia, a síntese proteica acontece depois do exercício, seja ele de contra-resistência ou dinâmico, ok? Meu fisiologista, na próxima aula nós vamos entender e entrar agora no mundo intracelular, ou seja, quais são as moléculas, as proteínas, os marcadores, quais são os fatores de crescimento ou até as interleucinas, os agentes inflamatórios que ativam, que promovem cascatas de reações que vão culminar na síntese proteica. E a partir disso vamos discutir também um pouquinho sobre qual é a participação e como se comportam as famosas e preponderantes células satélites quando o assunto é hipertrofia miofibrilar. Você não perde por esperar. Eu tô extremamente ansioso para te encontrar na nossa próxima aula. Beijo no coração e até lá!